Capítulo 5 Histórias de Penas. Embora minhas palavras e experiências tenham valor, acredito que Deus está fazendo muito mais com esse milagre do que apenas uma pessoa possa expressar. Para esse fim, nesse livro, coloquei muitos testemunhos de outras pessoas, mas todo esse capítulo é uma coleção de histórias de muitos homens e mulheres de todo o mundo que testemunharam e experimentaram esse milagre extraordinário. Esses são destinados a ser um encorajamento e estimular a sua fé. Eu oro para que eles o levem mais fundo no coração de amor de Deus. Quando eu recebi o batismo no Espírito Santo, eu voltava do trabalho para almoçar, para poder louvar a Deus. O ar sempre parecia denso com a sua presença, como um xarope e gotas de gelatina. Eu senti como se houvesse outros lá também, anjos, e encontrei penas em casa. Tínhamos nos livrado dos nossos velhos travesseiros de penas, porque eles pareciam me tornar alérgico. Acho que me livrei de todas as jaquetas de pelúcia também. Então, a aparição das penas era um mistério no começo, mas essas penas eram diferentes. Muitas delas eram longas e esguias e nunca paravam de se mover. Se você encontrasse uma e a pegasse, parecia que ela estava dançando. Não parecia haver muito vento dentro daquele velho chalé em que estávamos hospedados na época, mas as penas balançavam e se curvavam e acenavam. Pareciam que, se saíssem de um anjo, não estavam mortas como cabelos velhos, mas elas estavam vivas e não podiam deixar de continuar a dançar. Eu costumava manter as penas em pequenas latas, onde elas pudessem respirar. Eu compartilhei sobre elas com os crentes, e essas pessoas concordaram, elas nunca tinham visto penas como essas antes. Certa vez estávamos no aeroporto de Toronto, e a unção era tão forte, e sentimos falta de alguns amigos que não puderam vir e desfrutar da atmosfera de avivamento conosco. Estávamos orando para que algo aparecesse, para levarmos para casa conosco, e uma pena enorme apareceu bem na nossa frente, em um casaco que estava sobre o encosto de uma cadeira. Nós a levamos de volta ao nosso amigo como um presente de Deus. Minha esposa e eu costumávamos fazer óleo para uma salada de cura local, e nós profetizávamos sobre cada pequena garrafa que enchíamos. Estávamos fazendo óleo para os quartos, mas enchendo pequenos frascos também, para que as pessoas pudessem comprar por alguns dólares e levar para casa. Isso nos ajudava a obter mais óleo e ingredientes essenciais e a compartilhar a bênção do óleo que carrega a presença de Deus. Nós profetizamos em cada garrafinha o que o Espírito Santo parecia estar dizendo, e às vezes parecia que havia pequenos tornados redemoinhos dentro das garrafas, como se estivessem cheios de energia e prontos para levar alguém para o céu, assim como aconteceu com Elias. Guardamos penas de anjo que encontramos e as colocamos no óleo que estávamos consagrando. Um dia, a minha esposa estava derramando um pouco de óleo para um amigo, e uma pena de anjo apareceu dentro de uma garrafa. Ninguém colocou ela lá. Em um momento não estava lá, e de repente estava. Penas caíram no casamento de um amigo. Durante o culto, durante a fabricação do óleo, sempre isso nos indicava que os anjos estavam presentes, e eram de Deus, eram bons, e estavam ajudando a liberar o poder do céu. É como as pedras preciosas, o pó de ouro, o brilho de glória, uma presença elétrica repentina. Todas essas coisas parecem vir em adoração
ou oração para nos encorajar que coisas sobrenaturais estão acontecendo e que Deus está conosco. Às vezes é só para você um pequeno sinal, uma piscadela de Deus que Ele está observando você. Paul Wilcox. Antes do meu marido e eu nos casarmos, ambos oramos para que Abba e todo o reino celestial invadissem a nossa atmosfera durante o nosso casamento. O tema do nosso casamento foi um pavão, e durante toda a cerimônia recebemos penas de cores vivas com olhos manchados nas pontas. Além disso, quando nosso ministro pronunciou o nosso casamento, 2 penas pretas e brancas caíram da atmosfera entrelaçadas uma na outra. Isso foi compartilhado que preto e branco são as cores do casamento judaico, o que foi incrível, já que tivemos um casamento inspirado nos judeus. Deus é tão bom. Hannah Smith. Minha história de penas favorita foi quando eu estava no Training for Ringing. Eu não queria ir, mas o Senhor me disse para ir. Percebi que entre minha graduação e mestrado, o último da escola bíblica, que como todas as igrejas em que estive me fizeram passar por todas as classes e escolas, eu fiquei tipo, sério Deus, eu realmente preciso de mais uma escola? Eu disse a Deus que faria isso se Ele realmente quisesse e que contaria ao meu marido isso, mas eu não ia tocar no assunto novamente. Logo antes da aula começar, Glenn entrou online e se inscreveu para mim. E sem ter nenhuma das referências que ele normalmente exigem, eles me aceitaram. Durante esse período conversei com meu pastor sênior, mas eu senti que não tinha o favor que precisava para essa situação e minhas interações como um todo, quando de repente as penas começaram a cair. Eu estou acostumada a ver penas muito constantemente, mas era como a escada de Jacó, e elas estavam descendo e subindo, mas eu me recusei a reconhecer isso. Eu não ia dizer e ficar tonta com isso. Finalmente, ele me perguntou, você está vendo o que eu estou vendo? E eu disse sim, é a escada de Jacó, subindo e descendo. Elas estão trazendo algo agora para onde estamos. Ele ficou surpreso, mas eu me senti como, obrigado, Deus. Me senti grata. Eu esqueço o quão longe nós estávamos da escola de treinamento do reino, mas um dos pastores tinha vindo para liderar o culto. Eu tenho um cobertor do qual eu não vou me desfazer, porque é de lã azul escuro, que a minha tia fez, e ele é coberto de botos. Eu o espalhei no chão, no saguão da igreja, onde há um pequeno palco ao lado. Entramos no culto e ela usou o seu teclado e eu me deitei e meio que entrei no espírito. Eu estava orando. Eu não quero dizer que estava tendo visões, mas estava louvando a Deus e lhe agradecendo pela manifestação daquelas penas. De alguma forma, eu me perdi nisso tudo. Eu perdi a noção do tempo e quando o culto terminou, de repente ouvi gritos de uma das meninas que estava na aula e algumas outras pessoas. Todo o meu corpo estava contornado com penas ao meu redor, em cima desse cobertor. Essa jovem, que chamarei de Sheila, nunca tinha visto nenhuma manifestação do Espírito antes. Por isso a alegrou muito. E sem que eu pensasse, eu perguntei, vocês querem? Ela disse sim. Então eu juntei todas elas e dei para ela. Mais tarde eu me senti mal com isso porque eu pensei, Senhor, você me deu. Eu acho que eu deveria ter pedido antes de deixá-las. Mas ela estava tão animada com isso. Todo mundo sabia que geralmente não havia penas por lá. E havia cerca de 17 pessoas presentes. Na manhã seguinte, o pastor sênior
liderou nosso tempo de oração. E quando oramos, reunimos todos em um círculo e dissemos o que estava em nosso espírito. Bem, às vezes eles nos guiavam e podiam ter algo específico que queriam que fizéssemos. Mas quando era minha vez de orar, não importava o que eu fizesse, eu não conseguia falar. Eu não conseguia pronunciar as palavras. Eu sentia algo cutucando o céu da minha boca, acima dos meus dentes, da frente da linha da gengiva. Enfiei a mão na boca e tirei essa pena, que tinha uns bons 5 centímetros de comprimento. Ela estava enrolada. O pastor estava bem ao meu lado. Ele me viu tirar essa pena da minha gengiva. Na verdade, ele ficou tão surpreso que ele entrou e chamou algumas outras pessoas na igreja e contou sobre isso que estava acontecendo. E ele perguntou o que significava. O homem com quem o meu pastor falou disse: "Bem, quem quer que seja essa pessoa definitivamente tem a palavra de Deus e fala o que ele quer que ela fale, porque isso é uma coisa ungida." Cynthia Palmacher. 2 dias atrás, eu estava com um pequeno grupo de pessoas e estávamos adorando algumas músicas que estavam sendo tocadas em um pequeno alto-falante. Eu estava cantando no espírito e harmonizando com as músicas. Depois, alguém me disse que viu muitos anjos entrando na sala por causa disso. Depois que nos sentamos para discutir, havia penas minúsculas caindo por toda a sala. Essa é a 3ª vez que me dizem que os anjos vêm em resposta ao meu canto. Mas essa foi a primeira vez que as penas caíram. Diane Stepp. Certa vez eu estava sentado à minha mesa lendo um livro de John Crowder e sentindo a presença de Deus com muita força. Uma pequena pena branca pousou na página. Eu só tinha ouvido falar recentemente sobre as manifestações de penas, então eu pensei, e coloquei em uma pequena caixa de madeira no meu quarto. Vários meses depois, pedi aleatoriamente a um conhecido que viesse para que eu pudesse orar por seu pé ferido. A glória irrompeu espontaneamente. Ele e eu impomos as mãos sobre o meu marido. Meu marido falou em línguas pela primeira vez. Jane Blunderfeld. Eu e mais 2 amigos decidimos orar e adorar por um tempo em nossa igreja antiga. Estávamos livres e entregues à direção do Espírito Santo. Tivemos alguns momentos lindos e íntimos de adoração e oramos juntos. No canto da igreja, nós montamos uma zona de oração com almofadas de oração para orarmos. Foi nessa zona de oração que nossa primeira pena apareceu. Meu amigo e eu vimos claramente essa pequena pena se materializar do nada diante dos nossos olhos. Em 1 minuto havia um espaço vazio. No minuto seguinte, uma pena estava flutuando no chão em nossa frente. Então outra pena apareceu no teclado da minha amiga, enquanto ela se preparava para tocar e adorar. Depois disso, tivemos uma temporada de encontrar penas em lugares inusitados. Eu não tenho certeza de que todos elas eram sobrenaturais. Talvez algumas fossem penas cotidianas, que Deus colocou estrategicamente para nós encontrarmos, como a branca pura que encontrei pendurada em um gancho no varal. Eu não posso ter certeza de que ela, em particular, se materializou do nada, mas é muito estranho o jeito que ela estava pendurada, onde eu poderia encontrá-la, e isso me fez pular de alegria. Parece não haver nenhuma razão específica para essas penas. Eu posso pensar. Elas me levam a um lugar de admiração e alegria infantil pela bondade de Deus. Jane. Alguns meses atrás, quando Michael tinha um tópico social falando sobre pedras preciosas,
quando ele estava lançando o livro sobre pedras preciosas. Alguns meses atrás, quando Michael tinha um tópico de mídia social falando sobre pedras preciosas, quando ele estava lançando o livro sobre pedras preciosas, eu estava falando lá, falando sobre as manifestações, que só me trouxe à lembrança tudo o que o Senhor havia feito. E enquanto eu meditava na bondade de Deus, eu me levantei para ir ao banheiro. E deitada no tapete dentro do banheiro estava essa enorme pena marrom e branca. Joseph Murphy. Meu marido estava na UTI depois de ter um ataque cardíaco e depois de fazer uma cirurgia de ponte de safena. Se o primeiro ataque não o tivesse matado, o fabricante de viúvas o teria feito, disse o médico. Ele teve uma palavra cerca de 6 anos antes de um profeta que ele não morreria de um ataque cardíaco, como os membros da sua família. Encontrei a pena em seu quarto antes da cirurgia. Foram alguns dias antes. Deus providenciou os melhores médicos em cirurgia cardíaca na região, a melhor equipe e atendimento. Ele se recuperou rapidamente. Foi liberado antes do tempo. A paz de Deus foi sentida o tempo todo. Foi só depois da cirurgia que eu me lembrei da palavra que o profeta lhe deu. Outra vez estávamos participando de um culto e uma pena apareceu no ar e flutuou para dentro do ambiente. Kelly Burris. Cerca de 2 anos atrás, eu estava trabalhando em casa, fazendo transcrição, e estava fazendo uma pausa. Então fui para a cozinha pegar algo para comer. Quando eu entrei na sala, havia uma pena tripartida no chão da porta. Eu tinha andado por aquela sala há pouco tempo e não estava lá. Eu estava muito encorajado que o Senhor está comigo e por mim, e os sonhos que Ele colocou em meu coração estavam se realizando. Misty Chaledk. Foi quando estávamos indo para uma conferência em 2015 e eu olho para o painel, estava coberto por um monte de penas minúsculas. Minha amiga Hope disse: "Oh, desculpe, eu não espanei isso." E eu falei: "Não, você não pode espanar isso. São penas de anjo." Eu também tenho que dizer que estou esperando o dia em que eu vou entrar no meu quarto e encontrar uma única pena grande que cubra toda a minha cama. Megan Pierce. A melhor experiência que tive com o favor e a intimidade de Deus quando encontrei essas penas, encontrei 2 que eram roxas. Ambas eram diferentes, mas tão incrivelmente lindas. Tivemos um incêndio em casa, onde ficamos na 5ª roda por um tempo. Tínhamos 3 meninos e um cachorro conosco, nessa 5ª roda, e tivemos que alugar um lugar, porque meu pai precisava alugar um lugar com uma conexão de reboque. É uma cidade pequena, então não preciso que o meu crédito seja executado 35 vezes. Eu tentei muito e me esforcei, mas não encontrei nada. Um dia, ninguém estava na 5ª roda, e eu tinha aquele lugar limpo. Eu tinha que fazer isso porque muitas pessoas estavam nele. Eu não possuo nada brilhante ou qualquer outra coisa. Eu estava sentado na cama, e a presença de Deus era tão forte em mim. Eu apenas soluçava com a cabeça nos braços. Eu clamei a Deus e me senti em paz e em repouso, como se isso fosse algo comum. Mesmo que eles estivessem querendo que a gente fosse embora por causa do cachorro e do carro barulhento do meu filho e tudo mais. Depois que eu tive aquele momento na cama, eu me levantei e saí da pequena 5ª roda, e lá fora no chão estava uma pena roxa.
Eu nunca ganhei uma pena roxa antes. Era somente eu, e alguns vieram, mas foi tão incrível. Então eu fui e desci um pouco para os degraus de baixo, e então havia outra. Mas essa outra era fofa, mais cheinha, e a primeira era mais fina. Eu ainda as tenho em uma caixa especial, e elas provavelmente têm 3 polegadas de comprimento cada uma. Foi um momento lindo, e eu só sei que pelo resto da minha vida não devemos nos esforçar, mas apenas entregar tudo a Deus e dar os passos com alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E adivinha o que aconteceu? O pai do meu filho e meu filho estavam dirigindo pela cidade, e essa senhora estava regando seu gramado, e ela tinha um sinal de que ela estava prestes a derrubar, porque ela estava indo para o escritório de aluguel. Eles pararam e perguntaram a ela: "Sua casa está à venda?" Essa casa era perfeita, do jeito que precisávamos, completa com 3 quartos. Eles voltaram para o trailer que nós estávamos e disseram: Acho que encontramos um lugar. Temos que ir falar com ela. Conseguimos." E eu nem precisei usar o crédito. Isso é o que acontece quando você entrega tudo a Deus. Heather Down. Meu primeiro encontro angelical foi quando eu estava em uma reunião de glória e senti uma enorme rajada de vento na minha frente e a discerni como um anjo. Foi incrível, mas eu não prestei muita atenção nisso. Meu segundo encontro foi quando eu estava lendo um livro de Smith Wigglesworth e ele estava falando sobre como Jesus usa nossas mãos e pés. E eu senti 2 mãos em volta das minhas mãos e o meu rosto. Havia um vento. Meus anjos estavam tocando o meu corpo enquanto eu lia. O meu terceiro encontro foi mais severo. Eu estava em uma aula. Meu professor era ateu e minha fé sempre foi testada. Eu era o único que defendia minha fé, sendo também o único cristão da classe. Pedi a Deus que enviasse um anjo para me confortar na próxima aula, e ele o fez. Aquele anjo ficou comigo pelo resto do ano naquela classe. Agora que vai a minha primeira pena de anjo. Eu estava na sala com uma irmã em Cristo, e ela disse que viu um anjo tão alto que atravessava o teto e tinha um escudo de ouro e uma espada de prata. Ela me disse que seu ouvido era surdo. Então eu ordenei que o seu ouvido se abrisse e ela foi curada. Logo depois que eu me virei, uma pena de anjo apareceu no colchão do ar. E quando a segurei, minha mão estava queimando com fogo. Noites depois eu estava no telefone e muitos anjos estavam no meu quarto. E eu arrumei algumas roupas antes de sair para o fim de semana. Naquela mesma noite, tirei uma calça da mochila e uma pequena pena branca ficou presa na calça. Novamente a minha mão ardia em fogo. Semanas atrás eu estava adorando no quarto do meu amigo e havia um vento de vários anjos voando ao redor da sala. Os irmãos do meu amigo desceram e puderam ver os anjos voando para frente e para trás, pelas paredes, e um anjo colocou as mãos no irmão mais novo enquanto eu orava por ele. Dias depois, eu estava orando por minha irmã e ela podia ver os anjos voando ao seu redor. Eu sempre tenho encontro com anjos em todos os lugares. Minha pena de anjo mais recente apareceu perto dos meus pés, enquanto eu estava em profunda adoração. Zoltan Marossi. De fevereiro a março de 2016, estivemos nos preparando para o avivamento em Los Angeles. Durante esse tempo que realizamos reuniões semanais de oração, na última reunião, tivemos uma manifestação de maná com uma pena de anjo ao lado. Nós não entendemos completamente o que estava acontecendo, mas continuamos buscando ao Senhor.
Então, em seguida, em uma outra data, tivemos 80 penas de anjo manifestadas em nosso quarto por um período de 3 horas. Daquele ponto em diante, por 25 dias tivemos penas de anjos se manifestando por toda a casa. Sentimos que o reino angelical estava se abrindo para nós e era um sinal de que o avivamento estava chegando. Vicente Sheila. Sempre ponderei sobre o significado das penas em respeito à oração. Eu senti paz muitas vezes quando as penas apareceram, porque elas representavam Deus comigo, em meio às dificuldades que eu estava passando. Gostei de como ouvi você dizer uma vez: a pena estava mostrando um nível de guerra que estava acontecendo nesse assunto. Achei que isso se encaixaria com a minha própria situação também. Uma vez, enquanto eu dirigia para a igreja, eu estava orando e uma pena flutuou diante do meu rosto. Eu pensei: um anjo? Devo tirar minha bolsa do banco do passageiro? Mas não vi ninguém, apenas a pena. Então eu a enfiei dentro da minha Bíblia. Entrando na igreja, senti um empurrãozinho para checar e ver se a minha oração foi respondida. Eu duvidei, mas olhei assim mesmo e descobri que tinha sido. Tenho ponderado a ideia de que o tamanho da pena pode estar relacionado ao tamanho da batalha ou ao número de pessoas orando. Portanto, uma grande congregação orando ganharia penas maiores. Os meus sempre foram bem pequenos, mas nunca os peguei com outras pessoas, apenas em particular, quando eu estava sozinho. Eu nunca pensei que alguém iria acreditar em mim. Então, elas eram as minhas pérolas particulares. A pequena pena que um dia eu achei sozinha e pensei que era tão pequena é porque era uma pequena guerra. Rachel Irene. Esses são apenas alguns de uma infinidade de encontros em todo o mundo, onde as pessoas experimentaram Deus fazendo as penas aparecerem. As reações abrangem uma gama de emoções, desde estar tão empolgado até perplexo, alegre, preocupado, mas independentemente da resposta, Deus está liberando a sua glória na terra. No capítulo seguinte, veremos o que você, leitor, pode fazer para começar a experimentar esse milagre em sua própria vida.